muito boa tarde a todos. Boa tarde, Tamara Freire. Boa tarde, Gostei. Vera Barroso. Gostou do vestido? Gostei. Tá na moda voar, né? Isso. E hoje, no Sem Censura, a gente vai falar de alienação parental, teatro e música. Ela ficou conhecida como a intérprete de Noel Rosa. Para homenagear a cantora dos versos mais tristes do samba, o diretor e ator Gedivan Albuquerque escreveu Aracy de Almeida, a Dama do Encantado, que está sendo interpretada por Kika Dantas. Já Ana Paula Bouzas é atriz e bailarina e ela está em 2 espetáculos esse mês. Eu organizo o movimento e convido, onde apresenta um solo e recebe artistas, e a peça Inferno, que está no Sesc Copacabana. Estamos com Alain Minas, que é cineasta e roteirista, e ele foi vítima de alienação parental e traz o tema para o livro Gente que se Apaga, onde ele aborda as relações familiares sob a visão de uma criança. E Renata Bento é psicóloga. Ela explica como a alienação parental prejudica e traz sofrimentos para os filhos. E você aí de casa já está super convidado para participar do nosso programa, né, Vera? É só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e participar também da nossa live. Manda aí seus elogios, todas as suas perguntas, que no final do programa na TV também a gente faz essa participação com o público e você também pode mandar seus recados pelo nosso WhatsApp. Maravilha. Então vamos pedir para Gedivan Albuquerque e Kika Dantas. A gente vai começar com música. O que a gente vai ouvir logo de cara? Eu Sei Sofrer. Oba! Quem é que já sofreu mais do que eu? Quem é que já me viu chorar? Sofrer foi o prazer que Deus me deu. Eu sei sofrer sem reclamar. Quem sofreu mais que eu não nasceu. Com certeza eu já me esqueceu. Mesmo assim não cansei de viver. E na dor eu encontro prazer. Já fui amado, enganado, senti quando fui desprezado. Ninguém padeceu mais do que eu. Achei um pouco curto, hein? Gosto com versão um pouco mais longa, mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Nós trabalhamos com a música no teatro e geralmente nós pegamos aquele pedacinho que serve à dramaturgia, para poder já dar sequência para um outro. Eu adorei o espetáculo. Kika, eu sei que você está incorporada hoje, agora aqui, incorporou já? Não, ainda não, né? Eu tô chegando, pô. Mas diga, não é Kika. Gente, ô Vera, por favor. A questão é a seguinte, eu fico falando dessa mulher, tira essa mulher, chama o meu physique de role, que é Letícia Sabatella. Essa artista ninguém conhece, chama a Cuca, chama a Caca. Quando é Caca é terrível. É Kika, aí vem chamaquinha, entendeu o problema? Mas diga, minha filha. Entendi. Quantas músicas vocês tocam e cantam? Umas Vocês contaram? 23. Não é? É por aí, exatamente. É música pra cá. Só que trechos, né? Assim, uma, às vezes, é completa, outra não. Esse me impede de cantar, disse que escreveu o texto. O texto é meu, né? Mas ele disse que escreveu, Gedivan. O texto até que é dele. A vida que é a sua, né? A da Aracy de Almeida. Não, o texto, tudo, Vera, que eu falava, ele escreve. Tudo, sabe? Tem a frase de, eu sou feia, pode me chamar de feia, mas meus peitinhos são lindos. Quer ver? Ele botou a porcaria na peça, entendeu? Porque é verdade isso, Fica fazendo palhaçada. Gedivan, é verdade que a Aracy... É verdade. Aracy tem no YouTube, tem entrevistas fantásticas, revelando coisas que eu não conhecia, até porque eu já a conheci mais na época como jurada, não é? Mas tem tiradas impressionantes. E a partir dessas tiradas, é claro, você vai criando outras baseadas na figura, na personalidade marcante. Pois é, e foi reproduzindo. Foi reproduzindo, pegou minha vida inteira, foi cortando o que eu disse, fica lá colocando e assinando. Cara, a outra se promovendo, dizendo, faço Aracy. Não faz, a mulher não canta, a mulher eu acho que nem é atriz. Nem é atriz. Não, se brincar, ouça até de... Se liga aí. Não, aqui que é legal.
É legal, né? A Kika é legal, ela vem do Acre, é uma É. moça fez esforço, ela fez curso. Um beijo pro Acre Ela é bacana, aí. ela é bacana. É, legal. Ó, um beijo pro meu diretor Ernesto Piccolo. Ó, a mulher é tão irresponsável que ela foi na Rádio MEC, falou de todo mundo, Vera, e não falou do diretor. Que é isso? A Kika esqueceu de falar do Ernesto diretor, Piccolo. E o Ernesto Piccolo vai demitir e colocar Letícia Sabatella para fazer o papel. Porque é o meu physique de rolo. Ficam dizendo pra ela que eu pareço... Kika, parece com a Araci. Que isso? Eu não sou feia assim, não, gente. Não, Não. isso é só uma incorporação, a gente Isso, não, a sabe. questão é a seguinte, Vera. Tem gente aí que fez a Elis que passa 3 horas na caracterização. Essa passou 61 anos. E não conseguiu, gente. Não conseguiu, a verdade é essa. Mas aí, gente, hoje é a segunda vez que vocês dois inventaram de montar esse texto. Sim, na verdade fizemos algumas versões. A primeira foi para os 100 anos de Dona Araci de Almeida, 2014. em 2014. E em 2013 eu comecei a pensar que essa coisa é legal de você pegar a data redonda, né? Eu gosto de biografia, gosto de música, musical, teatro. Aí fizemos. Ela, a princípio, a Kika resistiu um pouquinho. Quando começou a ler a história de Dona Araci, aí embarcou. Então, nós fizemos uma versão com 4 atores, onde nós contávamos a história da Araci e do próprio grupo que tentava montar a história. Tá. Depois nós fizemos versões em show, fizemos nas Olimpíadas, fizemos uma viagem para Minas. Isso. Matias Barbosa. Matias Um Barbosa, beijo para exatamente. Matias Barbosa. Mas aí, atualmente vocês estão em cartaz onde? Que horas? Tudo direitinho. Opa, Teatro Café Pequeno, ali no Leblon, na Ataúfo de Paiva 269, de sexta a domingo, sendo que sexta e sábado 20h30 e domingo 19 horas, até o dia 25. E é bom todo mundo correr, porque o espetáculo tem estado lotado de Eu gente, tenho. não é isso? Mas, em princípio, vocês podem ir para um outro teatro. Tâmara? Sim, E eu queria saber a respeito da preparação sua para poder cantar Araci, né? Não é à toa que ela é intérprete de Noel Rosa, classificada como quem cantava perfeitamente as músicas. A maioria das músicas são de Noel. Como que foi isso para você incorporar ela também nesse sentido? Foi difícil. Foi difícil, e porque pensam que é fácil fazer Araci. Não é, porque, primeiro, claro, eu canto, mas eu canto em teatro, eu não sou cantora. Né? Então, para cantar... E ela, no teatro, a Vera assistiu, tem 3 fases. Né? A fase que ela começou, sopraníssimo... Com a vozinha, tipo Carmen Miranda. Imitando a Carmen Miranda, né? Ela imitava a Carmen Miranda. E aí, depois, ela já mais dona de si, interpretando Noel como ninguém, mas ainda com características agudas. E o final, que já era uma voz cansada, que já era uma voz mais para ela mesmo, que ela era uma contralto. Entendeu? E, na verdade, ela se esforçava muito. Então, foi muito difícil, sim. Agora não conseguiu. Vamos lá. Não, boa, voltando nas músicas que você canta, tinha alguma que você não conhecia, que você descobriu? Eu descobri músicas no espetáculo de vocês, que foi um prazer. A Voz do Morto. A Voz do Morto conhecia, é linda. Que é do Caetano Veloso. Qual é a historinha da música? Porque ela é importante. Foi ele fez para... Ele fez para Araci, porque aconteceu o seguinte, teve um festival, né? E a música dela, foi desclassificada e a dele também. Teve uma confusão. E aí os dois sentaram e conversando, e aí ela falou para ele, Caê, pô, cara, faz uma porra aí legal aí, cara. Tu é jovem, cara, tu é intenso. Faz uma porra aí. E aí ele fez A Voz do Morto para ela. Que é linda. Linda, exatamente. é de 68. E você passa por marchinhas dela. Eu não sabia que ela tinha tanta marchinha gravada. Porque o que aconteceu? Quando ela perdeu o Noel, ele era um suporte emocional, né? Ficavam dizendo que ela era apaixonada. Não, ela era apaixonada pelo artista. Quando ela perdeu, ela ficou sem chão, aí ela se voltou para uma outra coisa, para as marchinhas. Isso. Né? Anos depois, nos anos 50, ela voltou ao Noel de novo. Ela sempre teve essa coisa desbocada, como se ela fosse quase um malandro carioca. É essa a imagem que você passa? Agradeço. É importante eu agradecer aqui, gente, a Ricardo Cravalbi, meu amor, muito obrigada pelo suporte. E a você, Érico Almeida,
tá? Eu sei que você não está bem. Meu abraço para você, muito obrigado. Foi muito importante. A pesquisa, o feedback que eles me deram. E ele sempre foi sapeca. É tanto que ela cantava na Igreja Batista, porque ela se dizia protestante, inclusive. E ela depois ia cantar no candomblé. Nos terreiros de candomblé, as entidades, Todas né? as entidades. Então, ela queria cantar, não importava onde. Ela era E essa imagem muito estereotipada que se ficou da Aracy foi muito ruim para ela, não foi? Foi. Porque tudo aconteceu, ela foi fazer um programa de auditório, né? Isso a gente conta na peça. Ela foi fazer um programa de auditório como jurada. Né? E aí ela estava mal-humorada. Gente, todo mundo tem um dia de mau humor. E ela já tinha aparência, né? Ela tinha uma aparência zangada. Zangada. E aí ela descascou, né? Ela falava qual que vinha na cabeça e aí isso fez muito sucesso. Aí foi convidada para a buzina do Chacrinha. E o Silvio Santos. Silvio Santos, muito obrigada também, em nome da Aracy de Almeida. Eu sonho com ela te mandando recado, é terrível. Mas, enfim, agradeço a Silvio Santos, porque deu um suporte também. Ela se demitia. Ela não vai mais, não. Vai se lascar. E aí ele chamava de volta. Ele, quando ela adoeceu, ela ficou hospitalizada, ele ligava todos os dias às 18 horas para ela. Todos os dias. Então ele foi atencioso. E ajudou também. Outra coisa, o espetáculo está muito bem suportado musicalmente. Sim. Conta aí quantas pessoas você tem, Gedivan. Nós temos, eu não vou falar os nomes, porque para não incorrer no erro que eu já tive, eu não estou com todos os nomes aqui, mas em cena nós somos 9. E nós somos 16 pessoas, a equipe toda, né? A equipe técnica. Nós estamos com uma divulgação maravilhosa de Ayala, eu tenho que falar, Ayala Rossana. Entendeu? Vocês estão com quantos músicos hoje, Gedivan? Somos 5 instrumentistas. Isso, 5 instrumentistas. Mais um locutor e as 3 atrizes. Que faz o papel do Almirante e as 2 meninas que fazem as minhas back vocal. Você tem back vocal. Claro, eu sou chique, pô. Fica todo mundo tirando onda com a minha cara. Tem um back vocal. E back dancer também, porque elas dançam. As duas. Yes. Ó, já baixou aqui, eu começo a falar, eu sou assim, né? Não, e ela faz até números de plateia. Ela vai pra plateia, abraça, beija, aceita, quase assina o autógrafo, né? Sabe o que aconteceu? Essa eu preciso contar, Vera. Teve um espetáculo que eu tenho uma toalhinha para enxugar o meu suor. Aí tava lá, né? Aí eu fui pegar a toalha. Quando eu olho um negão lá, gostoso. Aí eu olhei, eu falei, o que é que tá fazendo aí, ô, meu filho? Aí, tua toalhinha, eu vou levar, porque tá cheirando. Falei, cara, me dá essa porcaria dessa toalha. Passei nos Países Baixos, toma. Quer levar? Não levou. Muito bom, uma atitude digna, merecedora de muito mérito da Aracy de Almeida. Exatamente. Mas, enfim, a verdade é que a plateia adora, canta com você o tempo inteiro. Todo mundo sabe música e é um alento, é uma delícia. E eu vou falar aqui, se for pra lá, pra ficar calado, vai se ferrar. Vai lá, crítico, não quero crítico, não tô pra crítico, tá? Vai se lascar. Vai pra cantar, porque é isso que eu queria, é isso que eu fazia. Quando eu cantei, aí em outra boate Vogel. Menina, isso foi outra encarnação, cara. Foi. Mas eu me apresentei na boate Vogel, todo mundo cantava junto, entendeu? Maravilha. Eu agradeço. A gente, no final, vai ouvir uma outra música de vocês, sim, né? Sim. Maravilha. Então tá, vamos lá pro intervalo, um minutinho só. Então, estamos de volta com o Sem Censura ao vivo. Vamos conversar agora com o Alan Minas, que é produtor e roteirista, mas está aqui por causa de um livro. Pois é. Na verdade, assim, eu comecei a despertar sobre o assunto. Né? Em 2009, eu lancei um filme chamado A Morte Inventada, um longa-metragem, que fala sobre o processo da alienação parental. No ano anterior, 2 anos antes, por um acaso, por conta de uma separação mal conduzida na época, eu passei por um processo litigioso muito delicado, muitos ruídos, que se resolveu, mas o assunto não saiu de mim. Tá. Então, a questão da alienação parental traz um universo um pouco nebuloso, porque é um processo que não deixa marcas, vai aos pouquinhos
criando uma rede de desqualificação, de interferência na maneira como a criança percebe um genitor. E é claro que não tem um recorte de gênero. Seja homem ou mulher, pode agir dessa forma, tentando destruir essa relação e essa forma como a criança percebe o outro. Olha só, no começo a gente até falou que você é uma pessoa vítima de alienação parental, mas ele não sabe se você é vítima como genitor ou como criança. Como genitor. Como genitor. Porque foi um processo, como eu falei, muito mal conduzido. Acredito que tem um componente, uma estrutura que normalmente leva para o litígio, porque tem uma criança em jogo, a gente, de alguma forma, usa a criança como instrumento de vingança, e é muito natural também, no decorrer desse processo, misturar a questão da justiça com vingança. Então, é tudo muito confuso, né, Alan? Então, assim, quando eu fui procurar literatura, em 2007, por aí, era muito pouco, era muito raso. Então, eu fui achar uma terapeuta que escreveu um livro nos Estados Unidos chamado Jamie L. Baker, e eu li, e lá tinham relatos de adultos que passaram por isso quando criança e usavam pseudônimos. E aí eu pensei, se eu fizer um filme onde os adultos se reconheçam nessa estrutura, nessa dinâmica, e possam falar, vai ser o máximo. Então, foi uma equipe muito pequena, a gente fez essa filmagem, conseguimos pessoas que falaram do que passaram pela infância, elaboraram através de processos terapêuticos ou outros caminhos, e falaram no filme. Então, foi realmente um mecanismo de refletir sobre o assunto, que, a princípio, não tem uma solução exata. Existem algumas possibilidades de conter esse processo. Então, o filme trouxe essa reflexão. Foi muito trabalhado na mídia, foi bem aproveitado. Aí, depois, em 2013, 2014, mais uma vez, eu lancei um livro com coletâneas, com uma organização de pessoas ligadas ao direito de família, mas, nesse momento, eu já tinha uma outra percepção sobre alienação parental. Eu percebia que era um movimento que estava muito arraigado às nossas questões sociais, culturais, onde o homem tem um papel pré-determinado, o provedor, e a mãe. Então, a gente está num processo, desde então, de mudanças de papéis na sociedade. E aí, onde a gente exibiu o filme, eu percebia que tinha essa dicotomia, tinha muito discurso de vitimização, demonização, e eu comecei, de alguma forma, a ficar incomodado. Não que isso não exista, não que não exista pessoas que deliberadamente atuem, até de maneira sistemática, para desqualificar o outro. Isso até existe. Mas esse lugar de vítima começou a me incomodar, essa zona de conforto. Eu queria perceber um pouco mais como funcionava. Nesse livro, eu trouxe sociólogos, dramaturgos... Não é esse. Não. Esse é o livro discutir. Que a criança vai falar, Exato. Né? E aí, agora, encerrando esses 10 anos de lançamento, encerrando esse ciclo, fechando esse ciclo, eu decidi escrever esse livro, que é A Gente que se Apaga. Entrei em contato com a editora Metanoia, que rapidamente apoiou o projeto, e eu senti a necessidade dessa amarração. Na verdade, o texto passa de uma maneira muito delicada, muito poética, acontece com o menino de giz. O personagem principal é o menino de giz, que começa a se apagar aos poucos por conta das tensões familiares dos pais. Cada briga perde uma perna. Vai perdendo. Então, essa é uma leitura muito subjetiva do que acontece quando uma criança, um adulto, percebe que passou por um processo de amadurecimento, de crescimento, sem a outra parte. É impossível se crescer saudável passando uma metade, não teve essa informação. Quantas relações, quantas perspectivas, quantos amores, quantos sonhos esse adulto deixou de ter, que não teve o contato com outra família. Então, o livro parte dessa premissa da alienação parental, mas vai além, falar dessas relações familiares e, sobretudo, dessa falta de escuta, dessa infância, aliás, de todas as infâncias. Então, o livro atravessa todas essas questões. E eu acho importante, porque traz um senso de alteridade, de alternância dessa perspectiva. Então, ele se expande para outras questões também, sabe? Eu achei muito bom o que você falou. Deixa eu só pôr a Renata no assunto, porque a Renata, como psicóloga, ela vai poder nos falar um pouco sobre isso, que é o que é alienação parental, porque, na verdade, essa figura jurídica, inclusive, tem poucos lugares do mundo, e aqui no Brasil existe essa figura, né? Uma coisa que você fala, aborda no seu filme, esse uso que os pais podem fazer de uma criança e impedir o contato de uma forma quase criminosa, não é isso, Renata?
Sim, na verdade, o que vai acontecendo é que um genitor ele vai criando uma imagem distorcida sobre o outro, né? E isso, muitas vezes, é patrocinado até por mais algumas pessoas da família, às vezes um avô, um tio, uma pessoa mais próxima, vai criando essa imagem distorcida e a criança vai introjetando isso dentro dela de uma forma nociva. Ela vai criando uma imagem ruim daquele outro genitor, como se aquela pessoa fosse alguém ruim, fosse uma pessoa má. Ela não pode conviver com aquela pessoa. E a gente pode pensar assim por alguns ângulos, porque existe uma dificuldade em separar o que é exatamente do casal e o que é da parentalidade. Então, muitas questões relacionadas à alienação parental têm uma dificuldade ali nessa separação. A conjugalidade fica muito misturada com a parentalidade e as pessoas ficam amontoadas nisso. E a criança, que, na verdade, precisa desse duplo referencial, né, porque uma criança precisa de pai e de mãe. Eu não sei nem se ela precisa, o caso fato é que ela tem. Né? Sim, sim. Isso é um outro problema, porque existem mães que educam seus filhos sozinhos, existem pais que educam seu filho sozinhos. Mas quando a criança tem pai e tem mãe, ela tem que ter, quer dizer, não adianta o outro dizer, não, isso não existe, né? Que é o que a gente tem a sensação que um dos pais faz, é eliminar a existência, dizendo, não, ele é filho da puta, desculpe, acabou. Verdade, foi influência sua. Ora, assim, isso foi influência sua. Não, porque essa coisa é muito violenta para a criança. Ninguém leva Então, isso mas em veja consideração. bem, pode ser também o seguinte, né? Uma mãe pode criar uma imagem distorcida desse pai de uma forma ruim. Ou, por exemplo, a criança pode não ter pai, por exemplo, e ela simplesmente não tem. Mas ela não tem essa imagem ruim, Exatamente. distorcida dentro dela. Exatamente. Na verdade, o que vai destruir esse mundo interno da criança é essa forma distorcida da qual essa história é contada para ela. É uma forma que, sim, que às vezes é como a mãe vê esse pai e não como, ou às vezes ao contrário também. Pode ser o contrário também. É mais comum dessa forma, mas às vezes pode ser também o pai alienando, no caso a mãe, né? Yeah. Então, assim, vai distorcendo e vai criando, a criança vai criando assim uma aliança com o genitor que aliena. E ela vai se afastando cada vez mais. E assim, uma coisa importante até é que o alienador ele tem uma disposição muito grande, digamos assim, afetiva, truncada, né, para ele ir colocando diariamente, né, essa sementinha da alienação, essa sementinha, plantando essa imagem distorcida desse pai. É tipo, né, seu pai não liga para você, sua mãe nem te procura. Todo dia tem como diz você, uma sementinha desagradável. Você que está nesse furacão, inclusive no seu filme tem uma imagem linda, no filme dele ele faz uma imagem de que essa realidade é como se fosse uma onda de 10 metros, que você entra no mar e aquela onda, você fica sem ar, você fica sem chão e que você perde tudo. Eu acho linda essa imagem da onda. Você acha que tem jeito para essa criança que é vítima disso, ela consegue se salvar em algum momento? Olha, é muito difícil, mas é um processo que, a princípio, você conta com profissionais ao redor até uma certa idade. Depois de um tempo, precisa ter essa vontade dela de se reconstruir. E o custo é muito alto, porque, a princípio, ela se dá conta de que passou a vida inteira numa mentira, um simulacro. Mas ela se dá conta sempre? Nem sempre, né? A gente espera que, dentro de uma maturidade, essa criança, no caso mais adolescente ou mais para o início da vida adulta, possa se dar conta. Então, talvez no momento que ela passe por uma situação parecida, de uma relação afetiva, pode ter uma ponto de virada, pode ter. Eu queria saber também como que você trabalha com esse casal, para essa pessoa perceber que ela está tendo um comportamento nocivo com o próprio filho e também, para o outro lado, o lado que está sendo alienado, conseguir lidar com essa situação e até reconquistar o filho, né? Mas chega ao seu consultório um caso assim? Então, normalmente, quem chega ao consultório... É o outro lado. É o outro lado. É quem sofre a alienação. Normalmente, quem chega é a pessoa que sofre a alienação e a criança.
O alienador, ele tem certeza do que ele está fazendo. Ele acha que está certo. Ele acha que ele está certo. Então, não é uma coisa assim que ele faz porque ele quer fazer. Ele tem certeza. E certeza é uma coisa que na nossa vida a gente sabe que É perigoso, não existe, né? Que certezas são essas? Né? Mas o alienador, ele tem certeza de que ele é melhor para aquela criança, de que ele está cuidando, de que ele disponibiliza a sua vida para aquela criança, de que ele dá mais do que o outro. Então, tem também uma competição ali, né, entre os dois. E é importante frisar também que isso não acontece somente em casais, digamos assim, pai e mãe. Isso acontece também em casais que adotam crianças. Né? Isso já tive casos assim, né, de casais homoparentais adotaram, se separaram e houve alienação parental. Então, isso é uma disponibilidade da pessoa, eu digo que é um lado doente dessa pessoa. Possivelmente tem algumas questões transgeracionais, se a gente for investigar, é possível que essa pessoa já tenha tido algum caso de alienação ou foi alienada. Né? Então, tem esse componente e você vai investigando, você vai descobrindo. Então, é possível encontrar isso em várias famílias. São famílias disfuncionais. Eu queria saber se você conseguiu dar um jeito nessa situação na sua vida. Sim, sim. Quer dizer, Já então foi você E como conseguiu... foi? Sim, foi contornado há um tempo, muito equilibrado, mas é um assunto que toma, isso atravessa a minha vida profissional. Assim, os filmes que eu faço, um longa-metragem, A Família de Ontem, Quer dizer, a sua ex-mulher, no caso, se foi o caso, ela hoje em dia, vocês têm uma relação funcional. Super tranquila, foi um momento lá, mas o assunto continua, não tem como sair de você. Como a Renata falou, as consequências disso são incalculáveis, pode atravessar gerações. Então, nessa relação, dessa ligação, essa conexão profunda, como a Renata muito bem pontuou, dessa mistura do ego, porque o discurso é sempre assim, você não me abandonou, você nos abandonou. Então, é uma fusão do ego da criança com o próprio do alienador. Explica para mim uma coisa, Renata, como é que duas pessoas que se amaram um dia podem se detestar a esse ponto de não reconhecerem que fizeram uma criança juntos? Quer dizer, eu conheço esse sentimento, todo mundo conhece, a gente convive com pessoas assim. Mas essa diferença entre esse amor e esse ódio, porque o amor e o ódio, em princípio, estão muito perto, não? Sim, na verdade, um faz parte do outro, né? O que a gente pode pensar é que, assim, provavelmente esse casal se amou muito um dia, né? E nessa dificuldade da separação, porque quando você separação não é uma coisa simples, né? E para separar, você precisa entender que o outro vai tocar a vida dele em frente, que você vai ter que fazer a mesma coisa. Então, é difícil, muitas vezes, você encarar esse fato, encarar o fracasso, viver o luto da separação, e aí fica tudo misturado. E aí, normalmente, essas coisas que acontecem com as crianças, né, a alienação, ela é feita em nome do amor. Errado, né? Mas as pessoas falam que é em nome do amor. Então, a criança está sendo cuidada, a criança está sendo vista, só que não está sendo vista, não está sendo cuidada. Essa ideia de que o alienador tem, de que está cuidando dessa criança, é uma ideia distorcida. E isso é muito patrocinado pela dificuldade de fazer esse luto da relação, fora as questões pessoais, obviamente, né? Mas a relação conjugal está muito misturada na alienação parental, porque a pessoa odeia o outro. Pois é, nesse sentido, a pessoa que exerce essa alienação parental, ela estaria ainda apaixonada pelo outro? Talvez. Não, vocês acham que não? Talvez, pode ser que sim, pode ser que não, mas pode ser, o que eu percebo... Essa vingança é sinal do quê? O que eu percebo, assim, em alguns alienadores, é que essa pessoa ela não consegue ter a percepção clara de que, de fato, ela odeia aquela pessoa. Ela não consegue entrar em contato com o próprio ódio. Então, ela arremessa isso no outro. Vou explicar um pouquinho melhor. Se a gente tem noção do ódio, a gente também tem noção do amor. Então, se eu tenho noção de que eu odeio uma pessoa, eu vou ter aquela pessoa até um certo ponto, porque eu sei que aquilo me faz mal. O alienador ele tem essa mistura. Talvez, se você perguntar a um alienador, ele vai dizer que aquela pessoa é uma ótima pessoa, que ele gosta da pessoa, mas ele não se dá conta do seu mundo interno e do ódio que ele sente dessa outra pessoa. E aí a criança que paga o pato. Não, a criança sempre paga o pato, sempre. Tem uma coisa no seu filme que é um comportamento da pessoa que foi alienada, ou seja,
no caso, é ruim, porque no seu filme só tem homens que são vítimas da alienação parental, ou seja, são sempre as mulheres que sequestram as crianças e tal. Isso fica ruim para nós, porque a gente precisa de saber que as mulheres também fazem isso. Na verdade, assim, acontece. Dentro de uma estatística, 92% dos casos, quem opera é a mulher. Mas sei. por conta das ordens da organização de distribuição, como antigamente era visitação, não tinha guarda compartilhada. Então, no filme, está separado exatamente. Tem um discurso de um homem que alienou e o restante exatamente seguindo essa proporção. Tá, entendi. Porque quando você tem a pessoa que tem um rapaz, ele vai e ele sequestra os filhos. Quer dizer, você estabelece uma situação impossível para a criança, porque a criança não vai ter nenhum nem outro. Porque os dois estão se comportando abusivamente, Renata. Quer dizer, onde é que você é atrapalhado, ainda por cima, pela justiça, né? Porque a justiça não ajuda nessas horas, pelo que você mostra. Porque é amorosa, e 6 meses na vida de uma criança, uma eternidade, é diferente dessa relação do que a gente tem com o tempo. Então, no filme tem um relato onde uma personagem ficou 11 anos sem ver o pai. Quando reatou, ficou mais um tempo sem a mãe. É uma vida pela metade. Isso é de uma dor incalculável. Isso pode, quer dizer, nesse sentido de que como é que um comportamento abusivo leva a outro abusivo? Bom, na verdade, vai virando uma bola de neve, né? E é interessante porque a alienação parental não é uma agressão física, você não vê as marcas no corpo, né? Mas as marcas estão na psique da criança, né? Estão na alma. Então, isso vai levando a uma série de comportamentos. E o tempo que se passou, na verdade, esse tempo que não viu, esse tempo que não frequentou, esse tempo que ouviu certas coisas, esse tempo não volta. Como o Alan falou, o tempo da criança é diferente do tempo do adulto. Não, se tem uma coisa que você pode dizer que você perdeu a sua vida, é quando você está educando uma criança. É a única coisa. Amores, trabalhos, tudo isso, mal ou bem, você se recupera. Agora, uma criança foi feita, não tem jeito. Você não consegue refazer a criança, refazer a relação, né? Mas você diz que as relações podem melhorar. Na verdade, assim, é uma questão de amadurecimento. Como eu falei, eu não gosto mais desse posicionamento de vitimização ou de demonização. Percebo que essa estrutura que gera esse conflito, essa guerra que a gente está trabalhando aqui, vem um pouco da nossa cultura. Eu sei. Você está querendo dizer que essa guerra só existe por causa dos papéis pré-determinados do pai provedor e da mãe cuidadora. Como, por exemplo, porque, na verdade, tem aquele discurso assim, eu carreguei esse filho, ou eu pago as contas desse filho, ou esse filho é meu. Então, esse senso, essa essência, o ponto que eu acredito, é uma questão de reeducação emocional. Existem todos os suportes, mecanismos ao redor, como leis, facilitadores, mediadores, mas essa essência da reeducação emocional, de pensar que esse filho não é meu, esse filho é do mundo, onde eu posso realocar a minha perspectiva. Então, esse senso profundo da alteridade é que a gente percebe que é um pouco que falta nessa essência, dessa reeducação que a gente pensa pela perspectiva emocional. Porque, na verdade, essa alteridade está faltando na relação do homem e da mulher, ou do casal, que seja lá uma afetiva ou não. Fala, Tam. E você acha, Alan, que essa mudança jurídica que a gente teve, que agora os casais, quando se separam, a regra é a guarda compartilhada, né? Não é mais esse processo que você viveu. Modifica um pouco essa estrutura, porque aí já deixa muito claro que a criança é responsabilidade dos dois, então eles têm que estar em parceria para poder criar e essa guerra não deve acontecer. Facilitou muito. Eu acho que é um ponto de partida muito superior ao que existia há 5, 6, 10 anos atrás. É claro que não vem como uma solução mágica, não é uma bala de prata, não é a guarda compartilhada ou a lei da aliança parental. Ele serve como recurso, mas você chegar num momento onde precisa negociar essa convivência e parte do princípio da guarda compartilhada é um avanço enorme. Como eu falei, não quer dizer que é uma solução, mas é um bom ponto de partida, sim. Você acha também que as coisas mudaram, Renata? Você vê isso? Acho sim, em relação à guarda compartilhada, acho que isso não, faz... e nessas relações, né, de casais, de pais. Sim, acho que a mudança vem ocorrendo todo o tempo, né? Essa dificuldade que os pais têm hoje em dia, né? Porque assim, a mãe antigamente não trabalhava, né? Muito lá atrás, e o pai sim. Então ficava aquela divisão meio diferente, né? E hoje os dois podem manter o filho, os dois podem educar. Então isso, a mulher também, ela está ocupando um lugar diferente e o homem também às vezes perdeu um pouco o lugar dele, né? Então ele não sabe muito bem qual é o lugar. Então eu acho que a questão da guarda compartilhada ajuda muito nisso, né? Nessa questão
de com quem vai ficar a criança, mas também ela não é, como o Alan disse, não é uma mágica, né? Porque ainda tem casos, mesmo com guarda compartilhada, que um dos genitores pode fazer uso da guarda compartilhada como se fosse uma guarda unilateral. Ele ainda pode passar por cima do outro, ele ainda tenta, né? Porque a guarda compartilhada ela pressupõe que todas as questões relacionadas à criança vão ser dos dois, eles dois vão decidir. Né? Então, se existe um dos genitores ali com um componente de um estado emocional mais complicado, ele provavelmente vai tentar passar por cima do outro, porque ele não enxerga o outro. É como se fosse um trator. Ele vai simplesmente ultrapassar. Mas aí vem a lei, né? Vem a guarda compartilhada para tentar segurar. Na verdade, são pessoas que já têm uma problemática específica ou a maternidade e paternidade aflora com mais clareza? Eu acho que, com certeza, a maternidade e a paternidade. Ter um filho muda a vida. Eu acredito, eu acho que, mas de alguma forma, assim, são esses conceitos um pouco tradicionais e conservadores que a gente traz e aí potencializa. Claro que em alguns se manifestam dessa forma, doentia e perversa, em outros não. Mas esse terreno está propício para ter esse tipo de comportamento. Não tem como você prever. Peraí, será que essa pessoa, vendo no currículo, ela está propensa a ter esse determinado tipo de atitude? Você não sabe. Então, assim, eu acho que esse terreno que a gente vem da nossa cultura é que facilita um pouco esses desvios de comportamento. E que tem esse lastro geracional, que essa criança é uma chance grande de reproduzir isso com certeza, as crianças falam também. Eu queria saber, Alan, nesse contexto desse livro que você traz essa criança que se apaga, a alienação parental você desenvolve como? Dentro dessa teoria, assim, da criança que está sofrendo esses processos familiares e ela vai se perdendo. Na alienação parental, isso acontece de que forma? Essa é uma leitura muito pessoal de ter essa escuta da criança, da infância, sabe? Porque, às vezes, ter uma escuta pode ter uma interpretação literal, simplesmente ser negligente e acomodar, aceitar tudo e ser, enfim, entregar tudo que você quer. Mas não é. Essa escuta é realmente das necessidades que importam na criança. Então, essa é uma leitura pessoal de que não tem como uma criança ela ser erigida sem essas duas partes. Em toda vez que eu denigro a sua imagem para o meu filho, eu estou apagando nela, estou negando nela o senso, a possibilidade de individualidade, dela se reconhecer e ser reconhecida como uma pessoa inteira, que vem de duas partes. Entendi. Se então, construir nessa relação com a parte alienada. Exato. Então, toda vez que eu, como alienador, eu apago essa imagem da minha ex-parceira, eu estou apagando nessa pessoa. E não se percebe. A imagem é muito bonita, essa da coisa, porque, inclusive, visualmente dá para a gente, né, em termos de animação de coisa, dá para você ver essa figura sendo apagada. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu conheço um caso de alienação parental, ou seja, a mãe mais a avó, sempre tem alguém, né, apoiando, dando razão a essas razões, que realmente fez uma alienação parental em cima de uma menina, fazendo ela negar o pai, de não gostar, não sei o quê, parará, parará. Essa mãe morreu, essa avó morreu e esse pai morreu. E essa pessoa é uma pessoa madura, hoje em dia eu conheço ela, tem, sei lá, 30, 40 anos, uma coisa assim, e ela tem uma imagem, eu conheço os pais, eu sei de quem ela está falando perfeitamente, e não bate os retratos que ela reproduz, não bate. E quando ela me pergunta que eu tento dizer alguma coisa a respeito do que eu via, não passa também. O que essa moça pode fazer? Entendeu? Como é que ela vai, em que momento, será? Quando ela for mãe, ela vai lidar com isso, será? Eu acho que quando isso virar para ela uma questão, né? Talvez isso ainda não tenha tocado. Mas ela se queixa do pai. Está entendendo? Claro, porque o pai tem a figura... Ele saiu mal na fita. Ela se queixa. Ela diz, pai, meu pai foi um horror. Horror, tem horror, odeio. Aquelas coisas que... Ela está com os ouvidos fechados, né? Ela não consegue ouvir uma outra coisa. Mas ela não tem nem mais referência. As pessoas estão mortas. Literalmente. Isso daí é até mais complicado, né? Porque não tem como fazer essa volta. Né? Se os pais estivessem vivos, né, talvez pudesse discutir o assunto. Você comparar uma pessoa com a realidade, mas, de repente, você só tem fantasmas. É porque, assim, a questão é que criar uma criança é tornar, quer dizer, educar é tornar autônomo, porque os filhos não são nossos, são filhos do mundo. Então, a alienação parental, usando uma palavra bem feia, mas ela aleja o psiquismo da criança, claro, né? Porque a criança fica capenga. Então, imagina, essa moça tem uma imagem distorcida
de um pai que talvez tenha procurado por ela, não sei o que aconteceu com a história, e ela vai carregar essa imagem. Talvez um dia, né, que ela queira se deitar no divã, talvez ela possa começar a tecer a história dela lá de trás. E aí começar a ter dúvidas, porque, por enquanto, ela tem certeza de que esse Certezas pai... absolutas. Então, tudo que para ela parece com o pai dela, ela odeia. Mas só que a gente é parecido com o pai e com a mãe, mesmo quando a gente não quer, né? Isso é até curioso, né? Porque, assim, eu odeio, não quero nem conhecer. Não quero saber. Né? Talvez ela... Pode ser que quando ela resolver ter um filho, né, isso mexa profundamente com ela, porque a maternidade vai mexer, principalmente com a história dela, com a mãe dela. Né? E aí ela comece a pensar sobre isso. As certezas vão cair, porque a gente sabe que criar um filho é acabar com as certezas, né? Porque os filhos têm vida própria, né? E aí, então, pode ser que ela comece a se questionar. De qualquer maneira, fizeram mal feito, não é isso? Então tá, gente, vamos para o intervalo. A gente fica só um minutinho, depois a gente volta. Então, estamos de volta com o Sem Censura ao vivo. Vamos falar com a Tâmara Freire, que está lá no telão. Vamos lá, Tâmara. Vera, a gente tem vários recadinhos aqui para os nossos convidados. O Walter mandou esse recado no WhatsApp, disse que foi muito bom lembrar Aracide Almeida, a grande intérprete de Noel Rosa. A gente tem recado também da Cecília, de São João del Rei, lá em Minas Gerais. Diz que ama o programa Sem Censura, que a Vera é muito simpática, um doce de pessoa. Concordamos. E o filho dela e ela amam o jeito da Vera. Que gente linda que está aí hoje no programa. Elogios para todos. E temos um recado também da Flávia Strauss, que é uma amiga da doutora Renata. Ela disse que é muito bom ver a alienação parental ser discutida no programa. E a Renata Bento, querida colega, comentando. Beijos em todos. É isso, Vera. Maravilha. Deixa eu só passar a palavra agora um pouquinho para o Elias aqui, para o Alan. Alan Minas. Tem um outro nome, não tem? Não, Minas. É só isso mesmo. O que você falasse do lançamento do livro, antes que a gente esquecesse? Pois é. A gente vai lançar o livro dia 24 de agosto, na livraria Blux, da Praia de Botafogo, número 316, aqui no Rio, de 15 às 18. Quero convidar todo mundo. Esse exemplar é seu. Oba! E quem quiser aparecer lá, vai ser super bem-vindo para a gente brindar esse momento. Maravilha. Obrigada. Vamos lá, todos. Bom, vamos agora, então, conversar um pouquinho com a nossa querida Ana Paula Bouzas. E aí, Ana Paula, conta, porque você é insuportavelmente ativa. Não, é verdade. Ela faz 2 espetáculos, canta, dança, representa e não para quieta. Eu não sei como... Ela estava com frio, ficou 5 minutos parada e ficou congelada. Eu organizo o movimento. Exatamente. Eu não, organizo muitos de nós. Tá. Mas esse perfil aí de superativo que você está falando, eu acho que eu não sou... Isso não é um privilégio meu, não. Acho que nós artistas... Tá cheio de gente aqui assim. Nós, pelo menos artistas, eu posso falar, né? A gente está cada vez mais acumulando funções e tentando dar conta de continuar a produzir, né, com as dificuldades que a gente tem encontrado. Então, a gente termina abrindo o leque e apontando Não, mas você é várias ativa de direções. qualquer maneira. Quer dizer, você ainda por cima tem essa coisa corporal, porque você tem uma formação de bailarina, tem um corpo acéssimo, eu fiquei impressionadíssima, com o movimento lindo que você faz. Tá ligada a Ana Kfouri, que foi tua professora, um pouco? Tem uma coisa, não tem? A Ana é uma grande amiga, uma grande parceira, assim, uma pessoa que foi importantíssima na minha formação. Eu trabalhei com a Ana anos na Companhia Teatral do Movimento. Tem uma coisa, tem a ver, né? E a gente se conheceu, eu tinha 18 anos, 19 anos. Assim, e aí eu já era bailarina e atriz. E aí eu trabalhei com a Ana anos nessa pesquisa que a Ana começou lá com a Companhia Teatral do Movimento, já fazia antes desse trabalho físico, né, corporal no teatro, e foi um grande encontro. Você está com 2 espetáculos que são muito diferentes, inclusive. São. Fala um pouquinho de cada um. Então, o Eu Organizo o Movimento a gente chama de uma experiência cênica, porque é um trabalho que reúne em cena dança, música e teatro. Ele surgiu inspirado nos 50 anos da Tropicália, em 2017. É dirigido pelo coreógrafo Paulo Marx, e eu tenho o luxo de ter
na cena o Luiz Brasil, que é um grande guitarrista, músico, maestro, que é parceiro pela segunda vez do espetáculo, de um espetáculo meu, e está com a sua guitarra feroz. E é em tudo cena. em cima da Tropicália, dessa música, na que é o verdade, retrato de uma geração, né, Ana Paula? Que não isso. é a sua. Não, mas eu ouvi bastante na minha Seria formação. dos seus pais, né? Ouvi bastante. E o Eu Organizo, ele surgiu motivado por um convite de um festival de música, na verdade, que abraçava outras linguagens, lá em Salvador, chamava Vozes do Brasil. E aí a gente escolheu falar da Tropicália, levar a Tropicália, ou, enfim, refletir sobre a Tropicália em cena, refletir sobre a Tropicália em cena, refletir sobre o movimento, sobre as influências de todo aquele pensamento, de todo o comportamento, de toda a revolução estética que foi, e como isso se conectaria, e como isso se conecta conosco hoje, no nosso país, assim, sobre o que estamos vivendo. Então, a gente... E é só você em cena, com o seu corpício. Tem uma gravação e em com o Luiz, tem com o Luiz Brasil. Não, o Luiz está lá, mas o Luiz não fica se movimentando. Não, o Luiz fica com a sua guitarra, que é um diálogo sensacional. Fica lindo. Agora, você tem os textos. Sim. Então, é um trabalho que não é... Ele não tem uma estrutura, assim... É um trabalho bem performático, né? Então, a gente traz referências de vários lugares. O Paulo é um pesquisador de balé, inclusive de balé clássico, é um professor, um mestre. Então, o Paulo traz a morte do cisne, Você faz ponta com uma bota. Fica lindo aquilo. E aí a gente... E o que é bacana, que eu acho, na trilha, que a gente conseguiu misturar artistas, compositores, canções, músicas de artistas que organizaram seus movimentos. Ou, de alguma forma, estão, desde aquela época, como provocadores, pensadores, refletindo na sua arte o país. E como a música brasileira é de muito boa qualidade, essa música desse período é magnífica, você fica o tempo todo muito deslumbrado com o que a gente está ouvindo e você tem uma movimentação muito bonita. E a gente ainda mistura o Bowie, né? Ainda tem David Bowie, realmente, é uma loucura. É muito... Rock and roll, sabe como é que Years, né? bem rock and roll. É rock and roll. Mas aí vamos lá pro inferno. Eu gosto muito dessa ideia, né? Vamos pro inferno. Vamos pro inferno. Eu organizo um movimento no inferno. O inferno é um solo também, um monólogo. Na verdade, um texto do Rodrigo Derruri e do Luiz Felipe Andrade, dois grandes amigos de muitos anos. E foi um texto escrito para mim, há 4 anos atrás, e é dirigido pelo Fábio Espírito Santo. E a gente vai estrear no Sesc Copacabana, no dia 22 de agosto, na sala multiuso. Lá a gente fica de quinta a domingo, às 18 horas, até o dia 8 de setembro. E o inferno, para falar um pouquinho do que é? Fala um pouquinho. O inferno é um lindo nome, eu adorei. Que o inferno, que é o seguinte, o inferno não é essa palavra, assim, maldita. O inferno, para a gente ali, é um ambiente de provocação, de reflexão, de trituração, sei lá se existe essa palavra, de uma personagem, né, que, na verdade, é a Vânia, que é uma diarista. E ela, na verdade, é uma voz que representa uma classe de trabalhadores tão tipicamente brasileira, que ocupam esse lugar que é fruto da nossa sociedade escravocrata. Então, assim, a gente ali fala da relação patrão-empregado, a gente fala desse lugar, dessa zona de invisibilidade em que essas figuras estão inseridas ou que são... E se passa no quarto de empregada? E a gente tem uma ambientação que eu não sei se é exatamente... não é um quarto de empregada. É o inferno. Quarto de empregada, que é uma loucura isso. Não, né? porque é uma loucura, porque a gente tem isso na nossa sociedade. A palavra quarto de empregada, ela significa um mundo, um inferno. Porque é uma coisa que a gente carrega. Tem a tábua de passar roupa junto da cama da empregada. Porque a gente não consegue sair desse lugar, né? Tirar aquilo. Que é o que você estava falando, né? A gente
traz ainda padrões de um comportamento tradicional, um comportamento de uma sociedade que, meu Deus, já estamos falando de tantas outras coisas, né? E as coisas mudam devagar, né? Nossa, não sei, a gente está lutando, mas está difícil. Essa ambientação me lembrou muito o quarto de despejo, né? Que é onde você despeja, a sociedade despeja as coisas que ela não quer. É um pouco esse quarto onde essa empregada também. Então na casa. O Fábio Espírito Santo, que é o diretor, ele pensou nessa ambientação. O trabalho se dá num espaço de 2,20 por 2,20, que é representativo desse espaço na casa, onde você guarda o que você não quer mais, onde você deixa o que você não quer ver, não quer mais acessar, despreza. E ali, junto com aquilo tudo, está aquela funcionária, está a doméstica, a secretária do lar, aquela que vai lá em casa de 15 em 15, que a gente, às vezes, não sabe o nome, né? A faxineira, que vai de semana em semana. E ali estão as coisas dela também, misturadas naquele ambiente em que tudo se passa. Inclusive, o que eu acho que é mais bacana do inferno é que a linguagem do inferno, ela não é uma linguagem realista, naturalista, uma fala típica de uma empregada doméstica que é retratada nesse lugar. É um fluxo elaborado. Elaborado porque é elaborado, não porque a gente acha que é elaborado. Isso. Me diz uma coisa, você não falou do serviço não falei. Do Organismo Movimento. Do Organismo Movimento. Jesus, Fala aí, rapidinho. Tá vendo? Você sabe? Claro. O Organismo Movimento e Convido é uma ocupação de 4 dias no Teatro Cacilda Becker. E eu quero aproveitar e agradecer o convite da Funarte, na pessoa do Fabiano. E a gente fica 4 dias, de 15 a 18 de agosto agora. De 15 a sábado, então. Quinta, sexta... De quinta a domingo. Isso. Quinta a sábado, às 20 horas, domingo, às 18 horas. E lá a gente tem também artistas convidados que abrem à noite e que dão oficinas à tarde. Então eu organizo o movimento e convido artistas para estarem. Você organiza mesmo? Nós. Maravilha, Ana Paula. Parabéns. Obrigada. Olha só, vamos terminar o programa com música, pode ser? Pode ser? Sim. O que ele seria? Silêncio minutos. Então pode ser. Deixa eu pedir para a Tâmara, então, avisar o que a gente vai fazer agora. Agora a gente continua lá no Facebook. Então, quem tem recado, manda. A gente vai ler daqui a pouco também. Continua um pouquinho mais o papo e a gente volta amanhã. Maravilha. Amanhã, então, às 5 horas da tarde. Até lá. Não te vejo e não te escuto. O meu samba está de luto. Eu peço o silêncio de 1 minuto. Homenagem à história de um amor cheio de glórias que me pesa na memória. Nosso amor cheio de glória, de prazer e de ilusão, foi vencido e a vitória cabe à tua ingratidão. Tu cavaste a minha dor com a pá do fingimento e cobriste o nosso amor com a cal do esquecimento. Não te vejo e não te escuto. Meu samba está de luto. Eu peço o silêncio de 1 minuto. Homenagem à história de um amor cheio de glória que me pesa na memória. Teu silêncio absoluto obrigou-me a confessar que o meu samba está de luto.
meu violão vai soluçar. Luto preto é vaidade neste funeral de amor. O meu luto é a saudade, e saudade não tem cor. O meu luto é a saudade, e saudade não tem cor. Salve, Noel. E Noel. E na terra como no céu. Maravilha. Maravilhoso. Então, já estamos no Facebook? Estamos, e a Então? gente tem recados. Vamos lá? A Naila, de Mauá, São Paulo, deixou um depoimento, infelizmente, bastante triste, mas está precisando do comentário de vocês. Ela disse que é pedagoga, foi casada por 7 anos, teve um filho, se separou do marido em janeiro e esse ex-marido vem fazendo coisas que afetam o bebê. Aí ela dá alguns exemplos, diz que ele entrega a criança com mancha roxa no corpo, põe no carro sem a cadeirinha, deixa solto, sozinho no banco traseiro, deixa na mão de terceiros que ela não conhece. E aí ela disse que inclusive ele já chamou essa criança de nomes pejorativos, ameaçou a mãe, disse que se ela o colocar na justiça pedindo pensão, ele tira o filho dela. E ela disse que sabe que não é certo tirar o direito dele de ver o filho com ou sem pensão, mas não sabe como proceder diante dessa situação de insegurança que ela sente com o filho. E aí está pedindo uma orientação, uma opinião de vocês a respeito. Ela foi na justiça, não tem nada? Ela diz ali, Vera, que ela tem medo, inclusive, mas que tem uma audiência amanhã. Ela tem medo de comunicar à justiça esse comportamento e pedir pensão para o marido e acabar perdendo o filho. Complicado, né? Quer falar, Renata, por favor? Bom, posso falar, mas eu acho que tem duas coisas aí complexas, né? Eu não sou advogada, sou psicóloga, mas como perita posso pensar o seguinte. Bom, são duas coisas diferentes. Uma é a questão da guarda e da convivência da criança, e a outra é a questão da pensão alimentícia. Então, são coisas que não devem se comunicar, embora muitas vezes elas fiquem juntas, né? Então, talvez ela precise de uma orientação melhor, né? Alguém que possa realmente explicar para ela como essas coisas funcionam, porque às vezes as pessoas não conseguem entender a questão da guarda compartilhada, como é que funciona, a questão de se pede pensão, não pode visitar, não tem nada disso. As pessoas precisam ter informação correta de como proceder. Né? E ela não precisa ter exatamente medo, se ela for bem orientada, porque eu acho que esse medo, talvez, vá criando nela um distanciamento ainda maior daquilo que é realmente certo a fazer. Né? Então, e outra coisa importante também, né? A justiça ela não restitui afeto. Isso é muito importante. A justiça, sim, ela às vezes precisa realmente da justiça, porque é uma forma de você arrumar as coisas. Mas o afeto não é restituído, então não adianta cobrar afeto na justiça. Né? Eu acho que muitas dessas coisas podem ser, não sei se resolvidas, mas clareadas no consultório, né? Com alguém que possa fortalecer a autoestima dessa pessoa, alguém que possa ajudá-la a pensar em quais serão os melhores caminhos para ela ir tomando. Né? A gente vê muitas mulheres, especialmente eu vejo muitas mulheres em situações parecidas, que têm alguns receios de ir até a justiça e perder a causa, mas, no fim das contas, é o caminho mais garantido que a gente tem, né, para resolver uma situação dessa, por exemplo, que ela sente medo pela segurança do filho, por exemplo. Não tem como fugir, além de fazer esse tratamento, enfim, né, procurar uma ajuda psicológica, não tem como fugir da justiça, né? Ué, mas ela não pode ir para a justiça e dizer que... Dizer o quê? Não, ela disse que ela já procurou a justiça, mas que ela tem medo de perder a como você guarda. falou, tem uma mistura aí entre os maus tratos do pai e a pensão. São ela duas tem coisas medo de diferentes. iniciar esse processo judicial para proteger a criança e de acabar se revertendo contra ela. E aí, pelo que eu entendi, ela está nessa situação meio que sem saber o que ela faz.
Eu acho que aí ela realmente precisa buscar uma orientação jurídica mesmo, né? Alguém, um advogado de família que vai orientar. E eu acho que precisa de uma ajuda psicológica para que ela possa se fortalecer e poder entender qual é o caminho que ela vai tomar. Porque, muitas vezes, ela pode apenas ir para a justiça achando que isso vai ser resolvido, mas só que não se resolve dessa forma. A justiça tem alguns instrumentos processuais para poder realmente inibir certas coisas, mas a justiça não vai conseguir pensar junto com ela. E eu acho que essas coisas elas precisam ser pensadas. Pensadas, que eu digo, não é ficar compreendidas sentada... pela pessoa que está vivendo. Não é ficar sentada Entendi. pensando, A justiça não né? compreende você. Não, a justiça ela não é tá um lá, órgão de compreensão. A justiça está lá para fazer o que ela precisa ser feita, é objetivo. E ela precisa pensar sobre as questões subjetivas. Quer dizer, por que ela está com medo da situação reverter contra ela? Né? Quer dizer, quais são as fantasias dela a esse respeito? Tudo isso precisa ser digerido e elaborado mentalmente para que ela possa ter força o suficiente e saber sobre o que ela está falando. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta ainda sobre esse tema da alienação parental. A Júlia Pinha diz que a neta dela não pode estar com ela porque a filha não permite. Se isso também configura alienação. Também se configura. Mesmo não sendo entre um casal, É outros membros interessante da isso, família. porque a mãe está impedindo a avó de ter contato com a neta. É uma questão entre a mãe e a avó. A mãe e a própria mãe. E aí já A mãe é a percebe um própria mãe. traço dessa continuidade, né? Desse tempo que parece se alongar até num tempo que não tem como alcançar. Então, Mais uma pergunta. Ana Paula Correia diz: a alienação parental é feita, na maioria, por mulheres, porque detém a guarda dos filhos. O que fazer para melhorar esse quadro? Bom, os homens também alienam, né? Isso é importante a gente deixar claro. Acho que a guarda compartilhada é um dispositivo que ajuda muito, né? Porque a gente tem que entender que os filhos não são da pessoa, não são nossos, né? Eles são do mundo. Então, acho que informação a esse respeito, cada vez mais, eu acho que isso pode ajudar. E, realmente, se ela perceber, né, que isso existe, esteja existindo em algum lugar, que ela possa conversar, possa abrir essa questão para outras pessoas, para advogados, para psicólogos, porque eu acho que o que muitas vezes acontece é que a gente está vivendo uma cultura do imediatismo. E essas coisas mais profundas, elas precisam de um entendimento realmente mais profundo sobre o tema. Então, não são coisas que você resolve objetivamente, né? Você vai ali e resolve. Não, você precisa de um tempo para elaborar mesmo, para pensar, para tomar decisão. Né? Então, acho que a alienação parental ela está cada vez mais existente, né? A gente vê isso diariamente. Então, como é que... na verdade, está sendo talvez mais notificado e mais falado. Não? Eu acho que hoje existe muito mais separação do que antigamente. Antigamente, né? isso poderia existir dentro da família. E o alienador, ele deseja o amor dessa criança exclusivamente. Como ele deve ter desejado o amor exclusivo do cônjuge que ele perdeu. Ou da mãe, ou do pai, em outra situação, enfim. Então, é importante saber que a criança ela tem que ter a permissão, ou ela pode ter a permissão para amar outras pessoas. Quer dizer, as crianças são você livres. Tem razão, que no fundo vai ser isso. Você não pode amar seu pai, mas também você não vai poder amar mais ninguém, né? Não vai... Então, aí aprisiona a criança naquele modelo genitor, alienador e a criança. Então, fica um mundo muito vazio, muito pouco. É isso, que tinha mais um, não? Agora, por enquanto, ainda não, Vera. Vamos continuar aqui. Você está falando um ponto que me parece um descompasso. Existem muitas reflexões, mas a gente ainda tem um lastro muito grande de uma estrutura muito conservadora. Então, descompasso que a gente está vivendo na contemporaneidade. Tem esse aspecto também do imediatismo, das questões rasas. A gente fala de uma infância como se ela estivesse também colocada como intocada, mas não, tem outros aspectos sociais também, de novas formações de família, questões econômicas que atravessam. Então, são muitas, é uma estrela de muitas pontas, né? Que a gente precisa realmente parar e refletir, porque eu acho que o cerne dessa questão é realmente o nosso apego nessas questões que a gente traz de gerações. E repensar. Tem uma outra coisa que eu queria perguntar para você, aproveitando. Nessa situação de alienação parental, você tem, de um lado, uma pessoa que é ativa, é empreendedora e muito agressiva em relação ao amor exclusivo entre ela e o filho, seja homem ou seja mulher. E você tem, por outro lado, uma pessoa que aparenta ser extremamente passiva,
que se deixa, em nome do bem maior do filho, que deixa aquilo acontecer. Eu vejo prefiro do que me aborrecer. Não quero. No seu filme tem isso. Muito. Então, eu saí de cena, então eu fui embora, então eu não quis, então eu não quero atrapalhar, então eu achei melhor eu me retirar. Essa retirada não é pior do que uma briga? Eu estou um pouco especulando. Assim, nesses anos todos, já me aproximei de muitos casos. Já me aproximei de um caso onde ele foi proibido de ter, o pai foi proibido de ter acesso à filha. Depois de 3 anos, o juiz que tinha suspendido esse contato deu a permissão para ele voltar, e depois no acompanhamento multidisciplinar, que foi de maneira, não posso dizer, mas parece que foi conduzido de uma maneira não muito adequada, a criança sofria, e o pai fez uma carta e colocou no processo. Eu poderia avançar mais 1 ou 2 anos, mas não consigo vê-la sofrendo dessa forma toda quarta-feira aqui nesse fórum, chutando a parede. Então, ele abre mão, porque é muito sofrimento. Aí, essa questão, continuar ou não continuar, ou realmente reduzir essa abordagem, é uma questão que cada caso é um caso também. É. Cada caso é um caso. Às vezes é possível, aos poucos, a criança ter essa abertura, né? Como, por exemplo, crianças que não conheciam o pai, e aí acabaram, num dado momento, conhecendo, e a criança tem uma abertura para aquele pai, né, ou para aquele outro genitor. A gente pode falar também da mãe, né, ao contrário, se a criança foi deixada com o pai e a mãe, sei lá, assumiu, né? Então, isso é curioso, porque exige um tempo para a criança, porque não é a criança não vai chegar ali, naquele momento, ela vai se identificar com aquele genitor e as coisas vão acontecer. Não, exige um tempo, exige um trabalho. Então, já vi casos, sim, do pai desistir mesmo, desistir nesse sentido. No sentido meio salomônico, né? De adiar. Né? Mas tem uma parte no documentário do Alan, que, inclusive, eu adoro o documentário dele, eu sempre levo para os meus trabalhos também, que é de uma moça que ela vai falando sobre... Ela fala assim, pai, não deixa de me procurar. Né? Quando a gente dizia, não venha, não quero te ver, não deixe de me ver. Né? Então, assim, o que ela está dizendo é o seguinte, que ela não desista. Ela estava dizendo que ela não tinha consciência do que estava acontecendo com ela. É horrível, a criança fica numa situação impensável. Como tem aquela menina, que é uma lourinha bonitinha, que diz, é essa mesma, que ela diz, não, eu mentia para minha mãe, eu dizia, não, foi ruim com meu pai. A gente podia ter se divertido horrores, mas eu tinha que ser cúmplice dela. É a aliança. É um senso de eu lealdade. tinha que dizer, não foi legal, não. Eu podia ter me divertido horrores, mas eu tinha que dizer, não foi legal, mãe, não foi legal. Esse senso de lealdade aguçado é como se fosse líder e seguidor. Viram um ser uno. Isso me lembra um pouco essa questão da autoridade que você traz. É uma criança que ela acaba assumindo uma identidade, inclusive, dessa pessoa alienadora, né? Ela perde um pouco a sua individualidade e acaba se transformando um pouco, porque é uma presença tão, né, tão exigente, dominante, né? Tão exigente, que ela acaba se parecendo muito, que acaba perpetuando isso depois. Torna-se uma sombra, mas as opiniões, os gostos, os desejos passam a ser do A outro. verdade é que essa história de ter filho é assunto para profissional e a gente é tudo amador, né? E não tem jeito, né? Só Tem falando... uma questão aí de amor também, né? O verdadeiro amor, ele às É, vezes porque a pessoa, quando a gente ama o filho, né? E aí, nessa história... Fala com o microfone. Parental. Acontece que, muitas vezes, é egoísmo, a pessoa quer para si, e tem gente que abre mão por amor, para não ver sofrer a criança. Você fala. Mas aí a criança pede, por favor, não desista de mim. Enfim, muito obrigada pela presença de vocês. Foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Agradeço. Muito obrigado. Até amanhã, então, 5 horas da tarde. Vamos embora.